Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A vida do obreiro precisa demonstrar zelo e testemunho. Eu quero focalizar um exemplo aqui típico. O apóstolo Paulo estava numa missão muito importante. Ele saiu de Éfeso e estava dando um giro pela Macedônia e Acaia. Acaia é a Grécia e Macedônia é a região um pouco ao norte da Grécia, mas já no continente europeu. Éfeso ficava na Ásia Menor. Eles eram ali separados pelo Mar Egeu e o apóstolo Paulo precisava pegar um navio, mas havia muitos na época e não era difícil. Ele viajava por aquela região. Então ele fez um giro por toda a região da Macedônia e da Acaia para visitar as igrejas, Filipos e Atenas, Corinto e enfim, toda Tessalônica, todas aquelas igrejas ali da Macedônia e da Acaia, porque ele soube que a região da Judéia estava sofrendo com uma fome terrível e os cristãos de Jerusalém e da Judéia tinham a prática de doar tudo para a igreja e pararem de trabalhar. Então era muita gente passando fome e sem ter produção. O apóstolo Paulo levantou uma oferta significativa, ele queria que fosse grande entre as igrejas dos gentios para levar essa oferta. Naquela época não havia cheque, ordem bancária, piques, transferência de dinheiro, assim, eles tinham que levar dinheiro mesmo. E não havia dinheiro em papel. O papel não tinha sido inventado ainda, de forma que o dinheiro era em moedas de prata, de ouro, de bronze, e aquilo pesava muito. Eram sacos e sacos de dinheiro. Eles tinham que levar aquilo nas mãos. O apóstolo Paulo constituiu uma equipe de muitos irmãos obreiros e ele precisava que todos tivessem a reputação ilibada, fossem aprovados. Hoje, em nossos dias, infelizmente, nas igrejas nós não temos esse cuidado, esse zelo todo para com a administração daquilo que é santo, e há obreiros que não são confiáveis. Infelizmente, há obreiros que não são confiáveis. Mas aqui em 2 Coríntios, no capítulo 8, ele diz, a partir do versículo 21, o seguinte: ele já tinha dito antes, nós estamos enviando o nosso irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Ou seja, é um irmão de vida santa, reta, reconhecida. Isso para que ele, que foi eleito pelas igrejas para o desempenho dessa missão, possa fazer o necessário sem críticas, sem levantar quaisquer suspeitas. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, mas também diante dos homens. Isso é muito importante. Na casa de Deus, os obreiros, a administração do que é material precisa ser algo muito acima de qualquer suspeita. Procedermos bem diante de Deus e dos homens. Se nós procedemos bem diante de Deus, o Senhor vai confirmar a obra em nós com unção. Mas se procedemos diante dos homens com testemunho, com zelo, então teremos o reconhecimento das pessoas. O evangelho no Brasil hoje está precisando muito desse reconhecimento, infelizmente. E ele diz mais: nós enviamos juntamente com eles todos esses obreiros de vida santa e completamente sem qualquer suspeita. Nós enviamos o nosso irmão, ele não diz o nome,
cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos nós temos experimentado. Agora, porém, ele se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. E quanto a Tito, acima de qualquer suspeita, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Portanto, manifestai perante as igrejas a prova do vosso amor e da vossa exultação a nosso respeito na presença destes homens. Interessante, seria tão bom que a obra de Deus fosse feita por homens e mulheres com a vida irreprovável, que não são passíveis de reprovação, são pessoas de bom testemunho, com a vida santa, para não levantar qualquer suspeita. Infelizmente não é assim. Mas este princípio existe. O apóstolo Paulo, quando regulamenta as qualificações para alguém ser um líder, um diácono, um presbítero, fosse para Tito, lá na ilha de Creta, fosse para o Timóteo, em Éfeso e em toda a Ásia, os critérios eram rigorosos quanto ao testemunho do homem de Deus. Ele tem que ter um bom testemunho em família, criar os filhos na presença do Senhor, ser esposo de uma só mulher e a vida dele em casamento ser reconhecida. Ele precisa ter bom testemunho de todos os de fora, uma vida honesta. Ele não pode ser uma pessoa pendurada em dívidas, que vai ter a tentação de meter a mão no dinheiro que é do Senhor. Enfim, ele precisa ter muitas qualificações. O diácono também, porque iria administrar as coisas materiais da igreja. Existem pessoas que são chamadas para administrarem as coisas materiais e eles precisam ter uma vida santa e acima de qualquer suspeita. Portanto, cada cristão precisa ter zelo para com a honestidade e o trato com as pessoas e ter testemunho das pessoas. E quando isso acontece, então, nós ficamos livres para reconhecer a autoridade espiritual de uma pessoa assim. Nós não fabricamos pastores, nós reconhecemos. No nosso meio, pastores são colocados como em experiência, como a Bíblia nos ensina, para que a vida deles seja reconhecida e o fruto do trabalho deles testifique da aprovação do ministério. Então nós reconhecemos a unção e a imposição de mãos do presbitério, reconhece aqueles que são aprovados. Mas enquanto isso, eles são colocados como a prova em teste, porque a reputação precisa ser ilibada. A vida de um servo de Deus precisa estar acima de qualquer suspeita para que diminuam as críticas. As críticas não vão acabar, mas que o mundo não tenha indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. E como também diz o apóstolo Paulo em outro lugar, é necessário que os homens nos considerem como ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Os homens nos considerem. Portanto, esse aspecto é muito importante. Todo varão é um candidato a ser um obreiro do Senhor, ter a vida reconhecida, mas só o tempo e o bom testemunho perante todos à sua volta, só isso é que vai confirmar se ele realmente está preparado para ser um líder reconhecido. E, às vezes, esse processo leva tempo, não é da noite para o dia, não é qualquer um que fala bonito e que vem falando e acontecendo, ou até mesmo profetizando na igreja, que vai ser reconhecido. Não, o testemunho da vida precisa ser reconhecido também. Comece a entender isto, porque a obra de Deus é santa e precisa de obreiros que tenham a vida santa também.